Oi, pessoal, meu nome é Magda Altafini e hoje eu estou aqui para entrevistar mais uma amiga minha para o nosso canal e para a playlist da quarentena, né, desse coronavírus. Eu estou aqui hoje com a professora Silene Korn. Olá! A Silene, ela é brasileira, mora em Los Angeles e ela dá aula lá em Los Angeles para a educação infantil. Não sei se eles chamam de kindergarten ainda, Silene. Tudo bom, querida? A gente tem duas séries antes do kindergarten. A gente tem o TK, que é o Transitional Kindergarten, e a gente tem o ETK, que é a minha série, que é o Early Transitional Kindergarten. Então, a diferença é estudar antes do kindergarten. Então, os meus que a alunos... gente chamava aqui também. Assim, de kindergarten, que era jardim de infância. Não, mas ainda tem o kindergarten. Ainda tem o kindergarten. Tudo bom, querida? Tudo. Oi, você? Tudo bem. A Silene, pessoal, ela também tem um canal no YouTube chamado DJ, né? Então, pessoal, nós vamos falar com a professora Silene sobre esse ensino à distância, essas aulas online. Parece impossível dar aula para crianças de 4 e 5 anos pela internet, online. Mas ela vai mostrar para nós que isso é possível e que dá para a gente dar aulas muito legais desta forma. E aí, como é que está sendo isso, Silene? Então, Magda, no começo, né, a gente entrou nesse sistema de dar aulas em casa, foi um processo meio... assim, de um dia para o outro. A gente estava na escola numa sexta-feira e logo disseram para a gente, de segunda em diante, a gente não volta mais para a escola, né? Então, foi uma coisa muito, assim, aconteceu de repente. Sim. E a gente ficou em casa, os professores, assim, com pouco contato com os alunos. Eu já tinha resolvido que eu estava com muitas saudades dos meus alunos e que, como existia o Zoom, que eu acabei ficando sabendo, né, que existia esse programa, eu falei, não, eu vou pessoalmente contactar meus alunos e vou fazer esse programa. Antes mesmo do que os outros professores estivessem fazendo, ou que a escola estivesse, tipo, sugerindo, né, que a gente fizesse. Isso foi uma iniciativa tua, num primeiro momento? Sim. Foi uma iniciativa minha própria. Eu tenho uma amiga que ela trabalha muito usando o Zoom, ela já conhece bem o sistema, e eu falei, escuta, me ensina como é que eu faço para criar classe. E no começo parece que é uma coisa tão difícil, né? Porque a gente vê a plataforma, é uma plataforma muito bem feita. Então, a gente acha que para a gente entrar na plataforma é uma coisa muito complicada, como eu, por exemplo, achava. E quando ela me explicou, é muito fácil você fazer a sua classe, você criar o horário, você mandar o link para a pessoa entrar e mesmo para a pessoa que recebe o link entrar e acessar a sua classe, né? É muito, muito fácil. E, então, eu estou até pensando em fazer vídeos assim direcionados a professores que têm um pouco de medo ou receio de entrar na plataforma. Eles, com certeza, todos os professores agora já usaram o Zoom em reuniões com a diretora convida os professores para as reuniões, então eles já fizeram parte do programa como um participante. Mas tem muitos que têm muito medo de como é que eles criam a classe, como é que eles controlam, né, o programa, tudo. Então, eu estou pensando em fazer vídeos assim para ajudar os professores, mas voltando para mim, então, o dia que eu resolvi fazer minha classe, né, antes de a iniciativa tenha sido feita, né, pelas escolas e tudo, e foi maravilhoso. E, por sinal, eu tenho um vídeo que eu estou mostrando o primeiro dia que eu estou vendo as crianças, e vocês veem que eu estou assim rindo, eu estou chorando, eu estou assim, porque foi uma emoção tão grande. Eu não via eles há 2, 3 semanas. Então foi assim, dá para ver pelo vídeo a sensação que foi, aquela coisa, né? E lógico, existem coisas que são difíceis na plataforma, que não é como uma classe. Eu sou uma professora que eu exerço muito controle das crianças quando eu estou ensinando, eu quero que elas sentem perto e elas, né, ponham atenção, porque na minha opinião o ensino, se você não está prestando atenção, está rolando para lá e para cá, você não vai aprender. Então, quer dizer, e as minhas crianças estão acostumadas com isso, então eu acho que também é fácil, porque as crianças já tiveram essa experiência na classe comigo, sabendo o que é, agora a gente vai aprender. Aí eles já sabem que depois de uns 20, 25 minutos, agora a gente vai brincar, agora a gente vai dançar, agora a gente vai lá fora. Então essas crianças são tão pequenas que elas precisam de Claro.
curtos, né, de qualquer Sim, atividade. com Eu até digo certeza. que mesmo a melhor atividade não dura mais que 20, 25 minutos numa classe com essas com Sim. crianças assim muito Crianças pequenas. pequenas têm uma capacidade de concentração bem menor que um adulto, né? Com certeza. Então, eu estou tentando meio saber como fazer também essas classes, porque, como eu estou dizendo, é diferente quando eu estou numa classe de Zoom do que na minha própria classe. Existem Claro. muitas interrupções, às vezes vem o irmãozinho, a mãe está falando, a criança está se penteando. Então, sabe, existem muitas coisas assim que, para mim, como professora, uma pessoa que gosta de um controle, um certo controle, é um pouquinho difícil olhar na tela e ver um monte de gente fazendo um monte de coisa, pulando na cama, acontece um monte de coisa ali, né? Sim. E eu tô pegando a minha tolerância e expandindo a minha tolerância para esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu acho assim que existe um valor muito grande dos professores interagirem com as crianças dessa forma, de chegarem, nem que for uma vez por semana ou o tempo que for, porque Até para não perder o vínculo, né, Silene? Exato. Porque você imagina para a gente que está tão longe das pessoas que a gente gosta, dos familiares e tudo, a professora é uma pessoa muito, muito presente na vida de uma criança, principalmente as pequenas, Sim. né? Como se fosse uma segunda mãe. Até falo para meus alunos, eu sou a tua mãe da escola, né? Que na escola a gente é tudo irmão, vocês são irmãozinhos, eu sou a tua mãe da escola. Sim. Então, tipo assim, eles precisam. E eu noto que quando eu vejo as crianças, você precisa ver a cara deles, né? De, nossa, aqui, tava feliz. Aqui. E fora que gera um senso de, eu não sei muito bem a palavra que seria em português, mas existe essa normalidade na vida das crianças, porque elas estão acostumadas. Tanto é que vocês vêm atrás de mim, eu trouxe da minha classe coisas que a gente usava lá. Os artefatos da classe, para elas se sentirem, estou ainda na minha classe, eu conheço. Inclusive, me desculpa te interromper, mas eu acho pertinente. Inclusive, eu vi um vídeo teu, tu desmanchando, guardando as coisas, até me deu, assim, um pouco de tristeza, assim, tu guardando as coisas, depois colocando no teu carro, né? Para levar para casa, né? Sim, porque quando eu cheguei na minha classe, antes de começar a fazer uma classe de Zoom, eu pensava, o que eu vou precisar para essa classe? Né? Claro. O que se precisa numa coisa dessa? Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu fui pegando as coisas que eu achei que eram muito importantes para as crianças. E eu estou muito feliz que eu fiz, porque se você ver meu carro, eu tenho um carro grande, lotou, o carro veio assim, abarrotado. Minha casa está abarrotada de coisas. Acredito. E uma das coisas que eu trouxe foi essa painel das letras. Com as letras do outro lado. Inclusive, pessoal, eu vou te atrapalhar, mas é para contribuir. Inclusive, pessoal, tem um vídeo que ela gravou no canal dela, coisa mais bonitinha, ela dando uma aula do alfabeto, né? A, B, C, as letrinhas, o som da letra. Um amor, gente. Depois vocês vão lá e assistam. Okay. Sim, eu estou pensando em expandir isso para outras classes, porque na minha carga horária eu ficava com as crianças, basicamente eram, né, 6 horas. Uhum. 5 horas tem e meia. só uma turminha, só uma turminha. Sim, aqui nos Estados Unidos os professores eles dão aula do pré até a 6ª série, basicamente até a 5ª série, né? Pré até a 5ª série, eles dão aula, um professor para todas as matérias. Unidocência. Uhum. Aí depois, na 6ª série, eles vão pro middle school e aí você tem um professor para cada matéria separada. Mais ou menos como é aqui no Brasil, né? Uhum. Mais ou menos como é no Brasil. Quanto tempo tu tá aí dando aula aí? Quanto tempo tu trabalha como professora aí nos Estados Unidos? Eu já sou professora, eu comecei em 98. E tu já começou aí nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos em 98. Então, uns 22 anos eu faço isso. Quantos anos tu mora aí em Los Angeles? Eu moro aqui há 28 anos. Nossa! Maior parte da tua vida. Eu tô mais aqui do que eu estive no Brasil, na verdade. Uhum. Né? Eu vivo mais aqui do que eu vivi no Brasil. Sim. Mas é muito interessante essa... Louco isso, né? Uhum. A gente não sabe o que vai acontecer da vida da gente, né? De repente... E eu nunca pensei que eu ia ser professora também. Às vezes meus alunos, quando eu dava aula para a 1ª, 2ª série, eles têm muita curiosidade. Você sempre quis ser professora? Uhum. E eu digo, não, eu era publicitária no Brasil. Eu fiz a FAAP em São Paulo. E tu era publicitária? Era essa a minha carreira. Mas tu fez a formação de professora aí nos Estados Unidos? Sim.
Quando eu conheci o meu esposo, ele que disse, eu acho que você tem jeito para ser professora, porque publicidade é uma área muito difícil. No Brasil, imagina em outro país que você não fala muito bem a língua, não Sim. conhece muito bem os costumes, então, quer dizer, era uma área que era muito difícil para eu entrar. E quando eu Sim. conheci meu marido, ele falou, eu acho que você tem jeito para ser professora. Então, eu comecei como na escola Montessori. Meu treinamento é uma Montessoriano. Montessoriano, eu estudei o curso Montessori, trabalhei em escola particular Montessori, e aí depois eu resolvi que eu queria ir para a escola pública para trazer o método Montessori para a escola pública. Tu trabalha na escola pública hoje em dia? Trabalho na escola pública de Los Angeles, mas eu não tive a capacidade de trazer o método, porque a escola pública já tem o próprio sistema. Sim. Mas no meu dia a dia tu vai... eu incorporo muita coisa construtivista, muitas técnicas que legal. Do que eu aprendi antes. Mas eu não pude trazer, por exemplo, o material. A escola Montessori tem muitos materiais específicos, né? Sim. Esse tipo de coisa eu não Mas o conceito, né? O conceito montessoriano, sim, tu levou, que é o principal, né? Da criança descobrir, da criança trabalhar dentro do interesse dela, né? Sim, exatamente. Isso depois que tu aprende esse conceito, não tem como voltar, né? Como diz aquela frase do Einstein, né? Depois que uma mente se abre para uma ideia, não tem como retornar, né? Com certeza. E esse tipo de coisa, por exemplo, a exploração, sem querer te cortar, Magda, mas é uma coisa que, por exemplo, nas aulas de Zoom, eu sinto dificuldade. Vou dar um exemplo. A gente ia começar a estudar sobre insetos. Então, quer dizer, nesse estudo dos insetos, se eu estivesse na minha classe, a gente ia sair para a grama, para procurar os insetos, tal. Só que agora... Mas eu achei muito legal aquela tua aula também. Eu assisti. Gente, ela tem uma aula também, que ela fez um vídeo muito legal sobre a borboleta, as fases do desenvolvimento da borboleta. Uma fofura, gente. Não, vocês têm que ir. Eu tô apaixonada pelo teu trabalho, Silene. Muito lindo. Obrigada, Magda. Então, e a borboleta seria parte dessa parte da exploração. Da parte do concreto, né? Da minha classe, certo? Parte onde do concreto. As crianças iam examinar. Eu também tenho as joaninhas, eu ainda também tenho o vídeo das joaninhas, que a minha assistente acabou ficando com as joaninhas, porque eu não podia ir no último dia que a gente estava lá. Sim. E aí ela levou as joaninhas e soltou as joaninhas. Então eu achei bacana que mesmo com o Zoom, a gente, o dia que ela pode foi... filmar, Ela pode filmar, filmou ela soltando as joaninhas, tal, porque senão eu ainda não Esse da joaninha eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. Não, ele não tá ainda. Não tá no canal. Não tá, mas o que eu achei bacana foi também que aí, em sequência disso, teve o dia que eu falei para as crianças, vocês encontrarem um inseto, vocês tragam para a gente conversar sobre o inseto. E eu fiquei bem surpresa, porque tem muitas crianças que não estão saindo de casa. Sim. E não tem como é que ela vai encontrar o inseto, né? Mas aí, quando elas não tiveram essa oportunidade, eu tive crianças que desenhou inseto, uma desenhou um grilo, outra, a mãe e a criança, né, a família, fizeram projetos com caixinha de ovos. Ela cortou e fez animais com as caixinhas de ovo, pintou, fez uma borboleta, uma joaninha, assim, coisas maravilhosas. Infelizmente, eu não posso filmar o que as crianças estão me mostrando na tela, o que para mim é muito chato, porque eu adoraria mostrar o que está acontecendo, entendeu? Sim. E nessas que eles começaram a me mostrar, eu comecei a fazer um gráfico falando sobre os insetos, o que você aprendeu, então é isso e aquilo. Então, quer dizer, extraindo informações das coisas que elas estão Só os trabalhos não pode? Poderia, mas eu não teria como filmar, né, na tela e não filmar a criança, porque a criança... Não, claro, a criança não pode. Então, quer dizer, mas as ideias estão ali, né, e foi bem bacana, entendeu? Então, me surpreende que mesmo com o Zoom, eu estou conseguindo parcialmente trazer o que seria na minha classe, aquela exploração, e aí a criança estava mostrando, uma criança pegou uma abelhinha, pôs dentro de um vidro, a gente olhou a abelhinha no vidro. Sim. E aí, entendeu? Começamos a conversar sobre isso. E tal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silene, que é uma preocupação que eu tenho tido, assim, em relação às crianças da escola pública, principalmente, né? Claro que a realidade dos Estados Unidos é diferente, né? Da realidade brasileira, bem diferente. Mas também existem crianças pobres aí, que eu sei, né?
enfim, todas as crianças têm computador, têm acesso à internet. Como é que é isso? Porque uma Então, preocupação que eu tenho é essa, por exemplo. Ah, tá, agora vai ser tudo online, mas aqui no Brasil tem muita criança que a maior parte das crianças de escola pública não tem computador, não tem uma internet boa, mal e mal tem um celularzinho lá, né? Como é que é então, isso aí? exato. Aqui a escola, né, o distrito comprou aparelhos, né, os laptops tal para dar para as crianças. Então, mas não na minha série. Eles têm do pré em diante. Quem não tinha pôde vir na escola e pegar né, um laptop, alguma coisa assim, para as crianças poderem Tá, seguir nesse caso aprendendo. de quarentena. Nesse caso de quarentena. Tá, então Aham. os que não E também ganharam, então as crianças ganham. A partir de uma série eles ganham. E os pequenininhos sim. não ganharam, mas A minha daí, série não estava incluída, né, sim. nisso, então tanto é que a minha diretora mesmo está surpresa, entendeu? Como é que eu fiz? Mas o Aham, que eu fiz, eu falei, sabe, todo mundo tem um celular, né? Aqui nos Estados Unidos, eu não sei, no Brasil é sim. diferente, é Ah, muito diferente. aqui também. Celular todo mundo tem, por mais pobrezinho, E- eles deixam comer, mas compram um celular. Então, a minha diretora até estava surpresa, entendeu? E ela está pedindo para os outros professores falarem comigo, tipo, como é que você fez, entendeu? Porque Que quem não tem legal, muito um legal. computador, eles estão usando os telefones dos pais para Claro, fazerem parte da claro. classe, é uma classe de uma Esses hora. com uma situação econômica Mas, mais em favorável. realidade, a escola, a maioria da escola são crianças que seriam de uma situação, uma classe baixa, que recebe almoço grátis, recebe ajuda, mas é que é um pouquinho diferente, né? Como é quando a gente Sim, considera uma pessoa que está de classe baixa, uma pessoa que necessita recursos aqui nos Estados Unidos, com uma pessoa que necessita recursos no Brasil, né? sim, Então, é claro. diferente, Claro, a gente né? sabe. Mesmo isso. Tá. Que recado Né? tu teria para dar para os professores brasileiros? Tu conhece a situação, apesar de morar muitos anos aí, tu conhece, tu deve vir aqui, né, seguido, e tem família aqui, tu sabe qual é a situação do Brasil. E que recado, que sugestão que tu poderia dar para os nossos professores aqui nesse Aham. período? Porque, pelo que a gente está vendo, vai demorar para as aulas voltarem, não vai ser de uma hora para outra Sim. isso. Sim, vai demorar muito. Eu sei também que existem professores que eles não, professores que eu conheço que não têm vontade, né, de estar numa classe de Zoom. O que eles estão fazendo? Eles estão gravando vídeos deles e Uhum. mandando para as crianças por outros Meios. métodos, né? Então, O gravar vídeos, Facebook. enviar, explicando, é uma alternativa, né? Que daí não é Sim, ao vivo, mas dá sim, para mas fazer de isso. qualquer forma é a professora, é aquela pessoa que eles conhecem, certo? Uhum. Tipo, esse contato, né, com a... Sim, Ai, desculpa, meu marido está passeando aqui atrás. não tem problema. Isso acontece, acontece, não tem problema. Então, sempre tem um jeito, né, da gente fazer, pelo menos para eles ter algum contato com Tem que conhecimento, pôr, né? entendeu? Mandar uma carta. De repente, a professora pode mandar uma carta com uma foto da classe, de como era a classe, entendeu? Alguma foto que ela talvez tenha das crianças e mandar uma Uhum. cartinha. Sabe, assim, eu acho que vai muito das pessoas, mas eu acho que qualquer contato com as crianças, eu acho que é importante. Principalmente se elas são pequenas, faz um desenhinho e manda para a criança pelo Sim, correio. Alguma coisa assim, ó, eu acho que qualquer coisa é bem-vinda em sim, termos de uma coisa social, porque eu acho que as crianças pequenas, elas precisam muito desse lado social, de tipo, eu faço parte de uma coisa, eu sim, pertenço a algum lugar. E se essa sim. situação é tão caótica para nós, que temos toda essa bagagem de Tá vida, muito sabendo que difícil isso não é uma para coisa eles que vai... também, Imagina para tá eles, sendo eles são difícil. pequenos, então tudo é uma proporção como se nunca fosse acabar, entendeu? É isso que eles conhecem, eles não têm É, aquela, o que a gente tem, né? O longo prazo, sim, ou o conhecimento das coisas. Então, eu imagino que para eles deve ser assim muito complicado entender o que está sim. acontecendo e se desconectar, né, dos parentes, porque talvez os avós não podem mais estar com as crianças. E agora também a gente fala muito, ai, criança, não quero estar com criança, não quero estar com criança. Então, coitado, eles ficam até tipo, É, ai, estou sendo rejeitado de uma forma, sim, entendeu? E eu sim, imagino, isso é uma coisa que me dá curiosidade de saber o que, que vai ser quando tudo acabar, quais são as sequelas desse isolamento social nas sim. crianças.
a gente não, isso tudo nos pegou de surpresa e não é só o setor da educação, pegou a saúde de surpresa, pegou a educação de surpresa, a indústria, né? Então a gente vai ter que se reinventar, eu tenho falado isso direto, né? A gente vai ter que se reinventar, assim, cada um dentro da sua área, né? E temos que ser criativos, né? Mas olha, graças a Deus, brasileiro é muito criativo, né? E eu tenho certeza de que a gente vai achar um jeito aí de poder continuar aí ensinando e educando as crianças. Sim, o espírito brasileiro é uma coisa que é incrível em qualquer situação, sempre existe, né, aquela coisa do humor, de vai dar tudo certo. A gente tem, os brasileiros têm uma coisa inata de um otimismo, a situação tá ruim, mas vamos fazer uma piada, vamos, né? Mas eu acho que é difícil para os brasileiros o lado que afetivo, o lado que a gente é tão assim, né, de chegar, abraçar, beijar e tudo. Aqui nos Estados Unidos a gente, como não tem muito isso, eu acho que daí o sofrimento não é tanto, né? Agora, no Brasil, eu não sei como é que o povo está se acostumando, né? Porque realmente a gente é muito afetivo, a gente é muito, né? Tem que tocar, tem que abraçar e beijar, nem não conhece, já tá, sabe? Aquela coisa. Eu acho complicado, muito complicado. Mas... Então, tá, querida, eu quero te agradecer imensamente. Tenho te disponibilizado para vir aqui no meu canal. Quero continuar mantendo contato contigo. Aí eu acho que a gente pode trocar bastante ideias, né? Claro. Vai ser um prazer. Muito obrigada por me convidar. E sim, prazer foi meu. Que bom, então. Um super abraço. Sinta aí, nós estamos a quantos mil quilômetros de distância? 12 mil? 12 mil, né? No mínimo 12 mil. 12 mil quilômetros de distância. Eu sei que o meu irmão morou 20 anos aí na Califórnia e a gente dizia 12 mil quilômetros de... Então, mas a gente, hoje em dia, não existe mais distância, né? Hoje em dia, tu vê, nós estamos aqui falando... Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Quando tu foste para aí, era a cartinha que levava um mês para chegar, né? Nossa, a hora que a cartinha chegava de volta, o problema já tinha se resolvido. A gente esperava, lá em casa, a gente esperava o carteiro no portão, assim, para ver se vinha a carta, né? E hoje é tão bom, a gente pega o telefone, liga, a gente se vê, é uma coisa muito boa, né? Sim, as ligações são muito baratas, a gente tem essa possibilidade de ver a pessoa, que era uma coisa que há muitos anos atrás era tão futurística, né? Tipo, como é que você vai ver a pessoa quando está falando com ela? Isso tudo é muito bacana, graças a Deus que a gente tem essa tecnologia. Tá bom, querida? Então, assim, muito obrigada, te agradeço imensamente. Um super beijo e até outro dia, então. Eu que agradeço. Tchau, tchau.